Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver uma partida muito bacana entre Mikhail Jonata e Vassili Smyslov, jogada nas Olimpíadas Tchecoslováquia de brancas, União Soviética de negras, em 1968, certo? Bom, já vou antecipar para vocês que nós vamos ver do ponto de vista de quem perdeu a partida, tá? É uma vitória do Smyslov que eu acho muito bacana, por quê? Porque a gente consegue ver planos das negras contra a abertura que está agora na tela de vocês. Isso aqui é uma Rui Lopes variante das trocas, que é uma abertura que parte de um princípio estratégico de ceder o par de bispos, deixando a estrutura no flanco dama das negras debilitada, quebrada, por uma maioria na ala do rei. Só que o jeito de jogar é com a variante do Robert Fischer, Rock. Não é a linha que era mais direta com essa ideia da maioria do flanco rei, que é a variante Lasker, em que a troca de damas ocorre de imediato. Então já é com o jeito do Fischer jogar. Então vamos ver desde o começo, E4 e 5, só para vocês verem como se chega na posição. A6, bispo por C6, D por C6 e roque. E agora o que o Smyslov joga e por que eu gosto dessa partida? Porque ela é um modelo estratégico de como anular todo o plano das brancas. Vocês vão ver. Começa com F6. Essa é uma das possibilidades. Tem muitas possibilidades aqui. Tem dama D6, tem bispo G4, tem um monte de variante muito legal de ser estudada. Né? Tem bispo D6 nessa abertura. F6, que o Smyslov jogou. Veio D4, seguindo o plano, bispo G4, D por E5, dama por D1, torre por D1. Aconteceu a simplificação que as brancas queriam. Só que, vejam só, esse lance do F6 em conjunção com o bispo G4 já atrapalhou todo o plano das brancas. Porque as negras agora, elas escolhem o momento de devolver o par de bispos e anular qualquer plano estratégico das brancas com maioria na ala do rei. E com as damas já trocadas, fica muito difícil de exercer qualquer ataque. E as brancas também vão ter que recapturar esse bispo fazendo danos na sua estrutura de peões. Então, certo, as negras ficam com um peão isolado no centro do tabuleiro. Mas isso aqui não é problema nenhum. Não tem problema esse peão, certo? Em primeiro lugar, porque ele é difícil de atacar. Em segundo lugar, porque ele é fácil de defender. E agora, qual a grande vantagem que as brancas tinham com a Rui Lopes? Justamente exercer uma pressão prolongada. O Karpov era mestre em fazer isso. A própria ideia da variante das trocas também é de exercer uma pressão prolongada, posicional no flanco rei. E cadê isso? Na minha opinião, desapareceu essa vantagem no tabuleiro, certo? E agora o Michael Jonathan joga F4. Então, tentando desdobrar os peões, o que também é, é um pouco irrelevante aqui na posição, porque ela está muito equilibrada. Veio, claro, cavalo F6, né? Porque realmente não dá para conceder essa vantagem, ceder o centro para as brancas, ainda ficar com o peão vulnerável ali. E olha aqui o peão de E e F pronto para avançar. Então, trocar aqui realmente coloca 2 pontos de interrogação. É melhor perder o peão de E do que deixar ficar assim, certo? Por isso, o Smyslov escolheu cavalo F6. Veio cavalo C3, certo? E por que não peão por? Que simplesmente troca, né? E agora tem cavalo avançado, o bispo segura, vem roque, a torre fica em F8, e aí já é outra dinâmica na posição. Então, cavalo C3, protegendo E4, bispo D6, protegendo E5,
E agora veio F5. G6, as negras aqui querem abrir colunas no flanco rei. Bispo G5, cavalo H5, F por G6, H por G6, torre D3 e rei F7 para unir as torres. Então, gente, olha só. As brancas não tem como continuar qualquer plano estratégico da abertura, da ideia da posição. E o ataque até parece que vão obter alguma coisa pela coluna F, mas já trocou dama, então fica muito complicado. Veio cavalo D1, cavalo F4, posto avançado para o cavalo, certo? E aí as brancas acabaram cedendo o bispo pelo cavalo, então as negras aqui já estão melhores para o final. Vem cavalo C3, o cavalo só perdeu tempo, torre H5, H3, e agora pode dobrar também na coluna H, então vejam como a estratégia de abrir a coluna H foi muito boa, certo? Para atacar, porque os peões estão totalmente quebrados no flanco rei. Torre de H8, rei G2, torre G5 cheque, rei F1, então não consegue trazer a torre para o jogo. Torre C5, e talvez até sacrifício de qualidade possa ser de proveito na posição. Torre de AD1. Bispo E5, vejam como o Smyslov aos poucos vai tendo o domínio posicional e agora o domínio na grande diagonal. E as brancas estão jogando aí sem plano. Reparem. Aí troca mais danos na estrutura de peões. Rei E6. Estamos no final, né, gente? Agora tem que ativar o rei. Porque agora tinha essa ameaça aqui da torre entrar na sétima. Certo? O lance anterior foi capturar o bispo. Então essa ameaça aqui tem que ser parada de algum jeito. E aí vai o rei ali. E a torre na sétima agora não exerce problema, não faz problema na posição das negras. O ponto D6 está guardado. Veio o rei G2, torre C4 ameaçando E4, torre D7. E aí entrou na sétima, mas caiu C3. Torre por C3, torre G7. Viu que capturar o peão em C não leva a nada. Captura o outro peão lá na coluna H, então não tem problema de perder esse peão aqui, porque na verdade é só uma troca. Tentou trocar as torres. Aceitou. Atacou novamente o peão em D3. Torre por G6, rei F7, torre atacada, recua, captura lá. Torre por F4, agora as brancas parece que tem alguma coisa, esses dois peões, mas o rei está próximo da defesa, enquanto que esses 4 contra 1 aqui são infreáveis. Rei E6, torre F3, e aqui é uma decisão bem ruim, porque leva a um final de peões completamente perdedor. Vamos ver como é que desenvolveu. Então Smyslov trocou, veio o rei por C5, esse é o primeiro que dispara, A4, olha só, que luta em glória, né? 1 contra 4. B5, rei E3, e aí vejam que o Smyslov não precisa fazer nada. Ele pode deixar a estrutura parada e vir com o rei capturar esses peões. C4, F4, C5, tirando casas. Vejam aqui, ó, o rei branco já não tem como prosseguir. A por B5, A por B5, rei D2. Agora, importante tirar essa casa aqui, B4, rei C2, C3, F5 cheque. Parece que vão ficar num equilíbrio, mas ainda não. Rei E5. E agora a branca joga, tá quase em zug. Rei C1, B3.
Rei B1, C4, vejam como esses peões dão tempos, né? Como é importante. Rei C1 novamente. E agora, um pouquinho de cálculo, a gente consegue ver que as negras chegam primeiro. Abandonou, rei D4, abandonou o peão aqui e deixou coroar. Calma, a partida acabou. Gente, eu me esqueci de comentar com vocês que esse final de peões é muito bacana. A partida acabou quando o Smyslov jogou C3, tá? E aí o Michael Jonathan abandonou. Tá? Mas eu me empolguei aqui e continuei mostrando. F5 cheque, análise, né? Rei E5, rei C1, B3, rei B1, C4, rei C1. As brancas não têm o que fazer, estão em zug. Rei D4, e aí as negras abandonam os peões brancos. E ele vai, F6, não tem problema. C2, porque olha aí o que está chegando rápido. F7, rei C3, F8, dama e B2, mate. Que posição, pessoal. Que posição, hein? Muito didático, certo? Claro, a posição final da partida foi essa, mas essa progressão aqui em finais de peões é muito importante, é muito didático, porque a gente tem isso. Não precisa, às vezes não precisa coroar o peão. E aqui o rei branco está afogado, mas ele ainda tem lances de peão para fazer. E aí não importa, pode até fazer dama. Pode fazer duas damas lá atrás. Vai vir B2 com checkmate, certo? Então, gente, eu achei essa partida muito bacana de mostrar para vocês, porque ela traz aí algumas ideias, certo? Na Ruy Lopes variante das trocas, que acabam anulando a vantagem estratégica das brancas, certo? Foi só as negras terem um pouquinho de cuidado com esses peões aqui no flanco rei não ficarem sozinhos, livres, avançando, né? E depois abrir as colunas para entrar com as torres. E ganhou do ponto de vista estratégico. Teve que manejar bem ali a questão de algumas trocas de peões com as torres, certo? E depois disso foi só, trocou o bispo, colocou o bispo numa posição dominante e aí fez mais danos na estrutura das brancas, certo? E a verdade é que as brancas não tem como se recuperar aqui, certo? Já está completamente perdido. É muito didática essa partida, olha só. E aqui estamos, e aí a decisão coroa com a decisão errada, né, do jogador das brancas, que achou que dava para entrar nesse final de peões, que talvez fosse empatar ou que os dois peões passados dele fossem ganhar, mas a questão é que esses aqui estão livres e aqui tem o rei no meio do caminho. Então é uma avaliação que a gente faz também, que como é que a branca vai se impor aqui e ganhar a partida se esses peões estão livres, né? E aí vem esse final simplesmente espetacular, certo? De peões. Acabou aqui no C3, aqui ele abandonou. E para ilustrar, né? Com que acaba sem coroação, acaba com checkmate, certo? Que seria a posição teórica forçada. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.